Bom, esse encontro aqui ele traz algumas questões mais relacionadas à parte ambiental de aeroportos e ele foca em dois temas específicos, que são o licenciamento ambiental e o perigo de fauna. Tá? Eles estão relacionados de certa forma, mas é preciso lembrar que tem uma série de outros impactos e essa apresentação aqui ela está bastante enxuta, tá? Mas ela tenta trazer um pouco essa visão. Outro ponto que é preciso destacar é que a abordagem é bastante baseada em normas e legislações, mas ela não está exaustiva. Tá? Então, sempre que você for fazer qualquer aplicação, verifica se aquela norma está ativa, se ela é aplicável. Inclusive, um tipo de confusão que a gente tem entre a parte civil e a parte militar. É, Alguns casos acontece que você tem algumas regras que são específicas para uma ou para outra, em algum ponto elas compartilham, em algum ponto a norma militar pode ser só uma recomendação para a parte civil, então é importante estar atento a isso. Então, o primeiro tópico que a gente entra é o do licenciamento ambiental. Tá? Esse é um tema que às vezes até é um pouco polêmico, né? Porque do ponto de vista do empreendedor ele é visto como algo que atrasa o projeto. E quando eu falo do empreendedor, não necessariamente é só um empreendedor privado, mas pode ser público também, pode ser uma prefeitura, né, tentando fazer uma obra de abastecimento de água, enfim, alguma coisa desse tipo, e ele tem esse lado. Por outro lado, o licenciamento também pode ser visto como algo que protege o projeto, né, porque ele consegue antecipar possíveis problemas que aquele empreendimento vai ter nas suas diferentes fases do ciclo de vida, e com isso ele vai tentar mitigar aqueles efeitos, né, reduzir problemas com a comunidade local, potenciais embargos, a visão negativa que o projeto poderia ter e ela consegue ser evitada. Tá? Então olhando estritamente do ponto de vista do empreendimento, a gente pode imaginar esses dois lados aí. Então, é preciso comentar que tem toda uma área de estudo, né, em cima dessa sub-área aí do direito ambiental. Tá? Então, se você quer se especializar nisso, tem muita coisa nessa área. Olhando para a legislação, toda essa parte ambiental, né, ela está amparada na Constituição de 88, nesse artigo específico aí, o 225, e é um artigo bastante bonito assim na sua escrita, né, que ele traz essa questão da coletividade, da preservação para as futuras gerações. Então quer dizer que você está protegendo não simplesmente porque você tem hoje, né, mas sem causar dano, sem causar restrições àqueles que vão vir depois. Então a gente pode imaginar do ponto de vista dos recursos, né, imagina, você tem um recurso que é finito, né, seja água, minerais, enfim. E aí você vai lá, por conta de um projeto, você gasta todos aqueles recursos. Naquele momento pode parecer que está dando lucro, vamos dizer assim. Mas daqui a pouco aquilo foi um baita de um tiro no pé que vai causar um chamado passivo ambiental, né? Que é um custo que vai precisar ser pago e talvez aquele projeto dê prejuízo. Então, a legislação ambiental ela traz essa questão. Né? Quer dizer, não é só uma questão de não ter impactos. Né? Muitas vezes o projeto tem impacto, mas é preciso mostrar que aquele projeto está sendo feito da maneira que minimiza esse impacto, né? Que tudo que precisa ser considerado foi de fato considerado. Aí outra legislação aí, essa lei federal de 81, que ela define, né, a questão do licenciamento ambiental, ela é anterior à Constituição, mas ela, né, continua válida. E aí ela fala que a construção, instalação, ampliação de estabelecimentos que tem potencial de poluir, de causar degradação ambiental, eles precisam então do licenciamento ambiental. Depois a gente tem a resolução CONAMA 001 de 86, que ela vai focar na questão dos impactos e dos estudos, né, da análise dos impactos ambientais. E aí ela traz esse conceito que impacto ambiental vai ser qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que direto ou indiretamente afetam, né, a saúde e segurança da população, atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias e a qualidade dos recursos ambientais. Então, configurado o impacto, em maior ou menor grau, você precisa então considerar esse impacto, mitigar, e o processo de licenciamento é o que vai trazer isso. Então, a gente vai dar uma olhadinha com um pouco mais de detalhe nessa resolução. E aí a gente tem o artigo 2º dela, tá? Eu estou pensando, não sei. Eu estou pegando alguns que estão mais relacionados, sempre tentando dar um foco assim mais para a parte de aeroportos, mas algumas dessas coisas aqui elas são totalmente gerais, né? Então a gente tem o artigo 2º, onde a elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental eles devem ser aplicados, né, em atividades como, por exemplo, os aeroportos. E aí, depois vem uma exceção a isso, mas basicamente tem uma categorização de atividades que de cara já elas precisam ter o EIA-RIMA. Então para falar qual que é o problema de você ter EIA-RIMA, né? É um processo que tem um custo para ser feito, tá? Não é um custo barato. E fora isso, ele tem um período aí de elaboração, tem uma questão de consulta pública. Então, se você tiver um empreendimento que dispensa aí a RIMA, porque ele é classificado, né, como de menor impacto, isso é bom para o seu empreendimento, porque ele vai avançar mais rápido. Então, a questão toda é qual é o tipo de empreendimento, qual que é o impacto, podendo necessitar ou não desse tipo de análise. O artigo 5º, ele coloca algumas outras questões, né? Que o estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Política Nacional de Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes. A primeira, né, a questão de contemplar alternativas tecnológicas, identificar sistematicamente os impactos gerados, definir os limites de abrangência desses impactos, considerar programas governamentais já instituídos, né? Então, por exemplo, a gente poderia citar o plano diretor, né, de uma cidade. Então, você não pode invadir isso, né? Isso precisa estar devidamente considerado. Ainda na resolução 1, a gente tem que o estudo de impacto ambiental desenvolverá no mínimo as seguintes atividades: o diagnóstico ambiental da área de influência, com os recursos, caracterizar a situação ambiental antes da implantação. Aí vem as questões aí de meio físico, né? Como é que está o solo, a água, o meio biológico, e também as questões socioeconômicas. Uma das questões que aparece nisso é qual é o nível de degradação daquele ambiente que você está propondo o projeto. Então, por exemplo, você está pegando uma área preservada, uma área que está em vias de recuperação, né? Porque às vezes você tem áreas que já foram degradadas, elas foram abandonadas, por exemplo, e elas estão em recuperação. É uma coisa. A outra coisa é quando aquela área está simplesmente degradada, né? Ela não se recuperou ainda. Então, o seu projeto pode avançar melhor numa área mais degradada, de repente, porque, né, você está reduzindo o impacto. Então, por isso que precisa fazer toda essa caracterização. Depois, no final, a gente vai ver alguns exemplos. Então, além disso, né, além do diagnóstico ambiental, precisa fazer a análise dos impactos ambientais do projeto e das suas alternativas, através da identificação e previsão da magnitude dos impactos positivos e negativos, sempre naquela ideia de custo-benefício, definição de medidas mitigadoras, elaboração de programas de acompanhamento e monitoramento, que são aqueles destinados a fazer um acompanhamento, né? Não adianta você planejar e lá no dia a dia as coisas acontecerem de uma forma diferente, né? Artigo 9. O relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental, objetivos e justificativas, descrição do projeto,
síntese de resultados e descrição dos possíveis impactos ambientais. Ele vai trazer também caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras, programa de acompanhamento, recomendação quanto à alternativa mais favorável. Então ele precisa bater o martelo, né, de todas aquelas alternativas que foram levantadas, qual que seria melhor. Depois a gente tem a resolução 237, que o foco dela está na questão do licenciamento. Então ela vai falar, por exemplo, sobre as competências ali no artigo 4º, né? E aí, por exemplo, a gente tem que imaginar, nós temos 3 níveis, né? O município, o estado e a federação. No nível federal a gente tem o IBAMA como órgão executor do CISNAMA, né? E aí vem essas questões aí, quer dizer, quando que cai no IBAMA o licenciamento do projeto? São aqueles projetos que estiverem localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil em país limítrofe, localizados ou desenvolvidos em 2 estados ao mesmo tempo. Né? Então, por isso que você pensa, quando você vai localizar ali o projeto, se você coloca no limite de 2 estados, ele cai para o IBAMA. Né? Não só a área direta do projeto, mas a área de influência dele também. Então, esse terceiro aí, item está se relacionando a isso, né? Os impactos diretos ultrapassem os limites territoriais. Depois a gente tem ainda toda essa questão nuclear aí, que cai no IBAMA automaticamente, e a questão das bases militares. Depois, artigo 5º, compete ao órgão ambiental estadual ou Distrito Federal o licenciamento dos empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal, localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural, cujos impactos diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios, e aqueles que forem delegados aos estados pelo IBAMA, por exemplo. E no município, então, você tem aqueles empreendimentos mais simples, né, que estão localizados ali dentro do próprio município, que não tem tantos impactos. Tá? Então, pode cair em qualquer um dos 3, e ele só fica em um nível. Né? Você não vai ter um licenciamento conjunto do mesmo projeto no município e no estado, por exemplo, né? Não faria sentido. Então, o artigo 7º coloca isso, que os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência. Ainda sobre a resolução 237, o poder público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças. E aí a gente tem a licença prévia, que ela vai ser concedida numa fase preliminar. Então é aquela que já pode jogar todo o empreendimento na água, né? Pode considerar ele inviável e aí ele não tem como prosseguir. Então ela está relacionada àquelas questões de concepção do projeto, sua localização, se ele é viável ou é inviável, e ela estabelece também os condicionantes para as próximas fases, que é para a obtenção da próxima licença, que seria a licença de instalação. Né? Então, a licença prévia ela vai estabelecer essas condições. A licença de instalação é aquela para realmente assim, construir, né? Que é onde você precisa atender às condicionantes da licença prévia, incluindo as medidas de controle ambiental e tudo mais. E depois vem a licença de operação, que é aquela que vai ser feita para o uso. Né? No caso do aeroporto, a gente tem uma fase prévia, por exemplo, de concepção do projeto, que exigiria uma LP, depois a LI para construir, depois a LO para fazer então a operação. E aí essas licenças elas podem ser expedidas de forma isolada ou sucessiva, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento. A mesma resolução do CONAMA ela também estabelece os prazos. Então, existe uma validade, né? A licença prévia tem uma validade de 5 anos. Até às vezes a gente vê aquelas brigas judiciais, assim. Então,
ou qualquer outros entraves, vamos dizer assim. Isso pode exigir uma nova licença, né, se aquilo não for resolvido no tempo. Depois a gente tem a licença de instalação, que é de 6 anos, e a licença de operação, que pode ficar entre 4 e no máximo 10 anos. E aí o que acontece? Dada a licença, ela é uma lei, vamos dizer assim, que o empreendedor pode fazer o que ele quiser? Não, não é. Não é uma carta branca. Ele tem uma série de condicionantes que precisam ser atendidas e a qualquer momento ela pode ser revogada se for entendido que aqueles programas, aquelas mitigações, elas não estão sendo obedecidas. Bom, então aqui a gente tem esse anexo da Resolução 237 que fala que marinas, portos e aeroportos são atividades então sujeitas ao licenciamento ambiental. Depois entrando na Resolução CONAMA 470, que é bem mais recente, ela vai dizer o seguinte, que a regularização de aeroportos existentes, né, regionais, o licenciamento ambiental de aeroportos regionais para sua ampliação ou para novos aeroportos, eles podem, eventualmente, se forem considerados de baixo impacto, eles podem, então, seguir regras um pouco mais simples, né, eventualmente dispensando o EIA-RIMA. Então, para caracterizar ou não como aeroporto regional, para efeito dessa norma, é criada essa classificação aí de 800 mil passageiros por ano na Amazônia Legal, fora dela 600 mil. Essa resolução, né, do CONAMA, a 470, ela vai falar que a ampliação de aeroportos regionais vai ser considerada de baixo impacto, aí eventualmente dispensando aí a RIMA, se não se localizar dentro de áreas de amortecimento de unidades de conservação, aquele buffer de 3 km, né, em relação a essas áreas, não implicar em corte e supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração na Mata Atlântica, sobreposição de áreas de pouso, descanso, alimentação e reprodução de aves migratórias. Existe um dado geográfico que você consegue baixar do Instituto Chico Mendes que mostra essas áreas. Sobreposição de áreas sensíveis. Aí fala dessa questão aí do Instituto, né, Chico Mendes, que disponibiliza esse dado, quer dizer, quais as áreas ali que são mais sensíveis a essa questão das aves. E aqui está se pensando não no impacto das aves no aeroporto, mas do impacto do projeto aeroportuário na questão das aves. E aí tem essa questão também de população, né? Se você começa a deslocar mais população, começa a complicar mais a questão de dispensar o EIA-RIMA. Tá? Então, a ideia é tenha menos impacto possível e talvez você vai ser dispensado. Aí, essa resolução também traz algumas propostas para o termo de referência de 3 documentos, o relatório de controle ambiental, o relatório ambiental simplificado e o plano de controle ambiental. Né? Então, apresenta ali todos os requisitos, né? O que deve ser apresentado, quais estudos, em qual fase do empreendimento, se é na implantação, se é na licença prévia. Então, tudo isso está definido ali na resolução 470, e ali você tem um roteiro de quais estudos precisam ser feitos e apresentados, né, no devido momento, a devida agência, né, que está avaliando. Falando um pouco do processo de obtenção da licença, isso aqui foi retirado do manual da CETESB, né, que é o órgão estadual, né, de meio ambiente aqui do estado de São Paulo. Cada estado tem os seus órgãos, né? o seu órgão equivalente, vamos dizer assim. E aí o que está dizendo aí? A primeira etapa é você entender qual que vai ser, de quem que é a competência, se é competência municipal, se é estadual, se é federal. No caso de aeroportos, geralmente vai ser estadual ou federal, né? Por conta do porte e da área ali que o empreendimento afeta. Bom, definida a competência, que é um primeiro passo, aí precisa definir se precisa um relatório simplificado, se precisa ir a RIMA. Se precisar ir a RIMA, vai então passar
precisa de um termo de referência, né, para dizer o que esse EIA-RIMA deve abordar. Claro que a gente já tem algumas diretrizes, mas cada caso é um caso. O EIA-RIMA tem processo de consulta pública e no final, então, quando tudo estiver aprovado, vai ser dada a licença prévia. Aí a concepção do empreendimento, então, ela vai estar validada, né? A concepção, a localização, e aí a gente tem então as fases seguintes, que é a instalação e a operação. Então, esse manual reforça a questão da alternativa zero, que é aquela de você não executar o projeto, não construir o aeroporto. A questão das alternativas tecnológicas, e aí esse manual traz um exemplo interessante dessa comparação na travessia Santos-Guarujá. Então, seu objetivo é fazer a travessia ali. Então, você poderia fazer isso, por exemplo, com uma ponte, você poderia fazer com um túnel construído sob diferentes tecnologias aí, né, pré-moldado, escavado, enfim. E isso é uma legítima comparação tecnológica para mostrar que você está escolhendo aquela concepção que é a mais viável, né, e inclusive ambientalmente. Outra questão importante são as alternativas locacionais. Aqui é um exemplo também no manual da CETESB sobre o traçado de rodovias. Então, é a mesma rodovia, né, mas ela está sendo estudada ali em diferentes traçados. E aí existe uma série de métricas aí que estão sendo utilizadas, né? Extensão, questões de escavação, remoção de material brejoso e vegetação que está sendo suprimida. Então você tira índices, né, de diferentes alternativas e consegue mostrar que uma é melhor que a outra, ou que são parecidas, né, enfim. Aí você consegue justificar por que é aquele o traçado que está sendo escolhido. Então, por isso que é muito importante documentar as escolhas, porque dependendo, quem está avaliando, quem está tomando a decisão, já faz isso naturalmente, mas às vezes não documenta ou não faz isso tão sistemático. Então, para facilitar o licenciamento, já é interessante que isso seja feito da forma mais documentada, né, mais sistemática possível. Outra questão que o manual da CETESB traz são instruções para caracterização de empreendimentos, e aí tem instruções específicas para aeroportos, né? Que tipo de análise precisa ser feita. Então é um material bem interessante. Aqui a gente entra então num exemplo que é do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, que está ainda, né, em fase de contratação de projetos, mas ele já teve a primeira fase aprovada da licença prévia. Então a gente vai dar uma olhadinha nela. São documentos públicos, né? Aqui a gente tem o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental. Lembrando que o EIA, que é o estudo de impacto ambiental, ele na verdade é o que tem todas as informações. O RIMA, como a gente viu antes, ele é uma forma assim mais simples de você comunicar o que está sendo feito. Então a gente tem essas informações aí sobre o empreendimento, nome, endereço, município. Esse empreendimento aí tem uma área de 400 e tantos hectares. Aí a gente tem os dados do processo. Esse dado aí é interessante para a gente conseguir procurar a licença, né, no site do órgão ambiental. Tem algumas autorizações aí que estão relacionadas a outros órgãos, né? Manejo de fauna, IFAM, que cuida da parte do patrimônio histórico. Então, desde a primeira intervenção na área, só para você, não para fazer uma visita, né, mas para coletar material ali, você já precisa ter licença. Então, é a licença da licença, vamos dizer assim. E aí a gente tem os dados do empreendimento, né, que estão relacionados à aeronave. Isso aí foi a SAC, né, a Secretaria de Aviação Civil, que esteve envolvida. Então a gente tem definição de aeronave crítica, né, dimensões da pista, faixa de pista, enfim, todos esses dados aí, tipo de aproximação, que vão caracterizar o tipo do empreendimento. Aqui a localização, ele está localizado então dentro do município de Caxias do Sul. A gente vê aí a área do empreendimento, né, área de influência direta, vê os municípios vizinhos, a mancha urbana.
que está mais aqui para esse lado. E aqui a gente vê que o Estado iniciou as buscas em 2002, 2003, nessas informações que constam no relatório. 3 áreas foram estudadas aqui dentro do próprio município. Então, alternativa 1, 2 e 3. Essa aqui é a alternativa 2. A gente vê aqui essa menção ao decreto de utilidade pública, que é aquele que permite a desapropriação, né? Então, geralmente o órgão local, ali, a prefeitura, né, que deve ter feito isso. Aí, uma vez definida a área, né, a prefeitura vai lá, decreta utilidade pública, e aí as propriedades podem ser indenizadas e o processo segue. Depois de fazer isso, olha que interessante chamar atenção para isso. Teve uma lei complementar em 2019 que disse que aquela área estava reservada, porque não adianta nada você decretar utilidade pública, remover as pessoas e aquela área começa a ter outros usos, né? E aí não adiantou nada. Até tem alguns casos bem engraçados e trágicos, né, de desapropriações que foram feitas. Todo um esforço para desapropriar, ações não são tomadas para que aquela região não seja ocupada indevidamente. Do dia para a noite pode ser que uma ocupação irregular aconteça, enfim. Tem vários casos assim desse tipo. Aqui a questão das alternativas tecnológicas, que a legislação fala. Não, assim, não convence tanto essa avaliação aqui que é apresentada, também não estou criticando, mas o pessoal só muda a pista de local, muda o pátio, isso muda a distância do acesso às rodovias, muda, claro, questões de terraplenagem, de obstáculos, tem vários critérios que foram utilizados aí para mostrar que uma alternativa era melhor que a outra, só que, como é que eu vou dizer, não é necessariamente uma avaliação de alternativas tecnológicas, né? Aquele exemplo lá da ponte, ele era muito mais característico de uma avaliação de alternativas tecnológicas. Só que é um aeroporto, né? É meio complicado pensar, tá? Eu também não consigo pensar em uma forma melhor de fazer comparação tecnológica, porque isso aqui é licença prévia, não é projeto. Se fosse projeto, aí sim você poderia comparar um pouco materiais, de repente, enfim. Mas não dá para fazer uma comparação assim de tecnologia. O que é a tecnologia de um aeroporto? É uma pista, um pátio, um terminal, né? Então é meio complicado fazer uma avaliação tão rica como o caso que foi feito lá da ponte. Depois a gente tem aqui a avaliação da área de influência, aí tem lá o vermelhinho menor, que é a área diretamente afetada, que é o sítio aeroportuário. Depois a gente tem a área de influência direta, 1 km de buffer em relação a esse vermelhinho ali, que vai influenciar o meio biótico e a flora. Depois a gente tem uma área de influência indireta de 20 km. Tá? Então não tem nenhum padrão assim estabelecido para delimitar essas áreas de influência. Em geral, os 20 km aparece muito por conta de o plano básico, né? Ele respeita essa questão dos 20 km. A ASA, que a gente vai falar depois, também olha essa questão dos 20 km. Mas quando você pensa, por exemplo, em efeitos socioeconômicos, né? É muito fácil imaginar que essa área de influência é até maior. Enfim, tá? Teria que olhar no estudo de impacto ambiental quais as justificativas para essa área de influência aí. Aqui, aquilo que a gente viu, né, na resolução lá do CONAMA que fala do que deve ser avaliado, como que deve ser caracterizado. Isso aqui a gente tem toda uma caracterização do meio físico, então, né, de coleta de material, descrição da parte das rochas, do solo, clima, insolação, questão de ventos, relevo, morfologia descrevendo ainda o relevo, rochas, açudes, os recursos hídricos. Então, por que tudo isso aqui é importante? Para avaliar impactos, né? Então, primeiro você tem que ter uma descrição, dizer como que aquilo se encontra, que estágio de degradação maior ou menor aquela área tem, porque isso permite dizer o que precisa ser feito para proteger. Né? Já que tem recursos hídricos aí, por exemplo,
a licença depois ela vai trazer ressalvas, né? Ações que precisam ser feitas, programas, de repente você precisa monitorar a qualidade da água durante a obra para mostrar que o projeto não está impactando ali e não está degradando aquele meio ambiente, enfim. Outro capítulo do RIMA, né? A gente está falando aqui tudo do mesmo RIMA, né? A gente tem a questão do mapeamento, assim, do uso do solo. Então a gente tem acessos internos com 2% da área residencial 0,74%, a lavoura com 71%, então predomina aí. Enfim, a gente tem todo o mapeamento dessas áreas. Aqui a gente vê uma avaliação da questão das plantas que estão presentes ali naquela área. Então é feito todo um estudo, né, mostrando quais são essas plantas, de fauna também. Então a gente tem aqui várias espécies aí que são encontradas. Se você tiver espécies que só acontecem ali naquela região, provavelmente isso vai trazer um impacto muito maior. Se forem espécies mais comuns, a uma região maior, isso pesa menos negativamente para o projeto. Que a gente vê até uma imagem de uma câmera que é usada, né, uma armadilha fotográfica, para conseguir identificar esses animais que estão presentes ali. Outro capítulo é sobre o meio socioeconômico, então o RIMA vai descrever a aplicação de um questionário, de onde que são as pessoas que responderam, caracteriza, né, o meio humano ali da região, né, um dos índices vai ser o IDH, e aqui a gente vê, olha, eu achei interessante isso aqui, a cidade lá de Caxias do Sul tem um IDH de 0,78, o estado tem um IDH menor, o Brasil tem um pouco menor, então tem uma escadinha aqui. E mesmo assim, quando se olha a escolaridade, 51% da população é sem instrução e tem o fundamental incompleto. Então isso mostra um pouco, né, a nossa realidade. Ainda em questão socioeconômica, né, a gente tem aqui pontos turísticos, que os pavilhões da Festa da Uva, e também empreendimentos, né, que existem ali na região. Né, uma das coisas que é preciso demonstrar é que o aeroporto vai ter água, vai ter tratamento de esgoto, vai ter energia. Então é para você não fazer um projeto que não conversa com aquele meio onde ele está inserido. Tá? Então um dos objetivos aqui é esse. O turismo, né, vai justificar então o projeto. Outra questão são os acessos, a parte do transporte de superfície. Aí eles fizeram uma contagem de tráfego, aqui a gente vê as vias que passam ali pelo local de implantação do aeroporto. Fizeram contagem de veículos e, né, chegaram à conclusão que não tem muito congestionamento. O que falta no RIMA, e eu não li o EIA, eu não encontrei ele também, mas é que ele apresenta uma análise, aqui é apresentado uma análise atual. Né? Isso é estranho, porque quando você vê um projeto desses, o maior impacto não está no momento atual, está daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, na legislação fala isso, então deve ter sido feito, eu imagino que eu só não tenha encontrado, mas chama atenção que o RIMA não destaque isso, né? Quer dizer, seria muito mais apropriado, na minha opinião, pelo menos, mostrar as projeções e mostrar que está adequado, que vai precisar de alguma obra, de algum acesso novo, né? É estranho mostrar o momento atual. Eles fizeram um questionário também com a população, mostrando quem era a favor, quem era contra o projeto. A gente vê aqui que 80% da população aprova, 15% são indiferentes e 4,8% são contra. Então, acho que sempre chama atenção esse contra aqui, né? A gente pode imaginar alguns motivos. Claro que os impactos ambientais mesmo do projeto, para quem mora ali perto. A gente pode imaginar também a questão de algumas pessoas não usarem transporte aéreo, então elas não veem nenhum benefício naquele projeto.
Ou ainda um outro que talvez possa ser até mais importante, que é o fato daquele projeto estar concorrendo com outros projetos. Então, por exemplo, por que não investir em saneamento ou em educação? Tá? Então, essa é uma questão que geralmente pesa, essa questão comparativa, esse custo de oportunidade que algumas pessoas acabam percebendo. As unidades de conservação também são demonstradas aqui, então a gente tem áreas, eles mostraram aqui na área de influência indireta, que é esse raio de 20 km. Então tem áreas aqui de preservação, tem APA, né, assim, em amarelo. Então é interessante até falar um pouco da APA, que em alguns projetos a gente se deparou com isso, e às vezes até o pessoal local queria colocar o projeto dentro de uma APA, e a gente foi procurar a legislação para ver se podia, se não podia, e a gente descobriu que a APA tem um comitê, né, que faz a gestão e ela que define, esse comitê define o que pode e o que não pode ser feito. Então apareceu uma nova instância que eu nem imaginava que existia, que é essa do comitê gestor da APA. E geralmente a APA é um negócio muito restritivo porque serve mais para ecoturismo, coisas desse tipo, e provavelmente o projeto aeroportuário não conversa muito bem com a APA. Aqui a gente vê que está longe de tudo, né? Não está interferindo nem nas áreas diretamente, nem nas áreas de amortecimento, que são esse buffer ali em torno das áreas de conservação, das unidades de conservação, que é um termo mais geral para diversos tipos de áreas de conservação. A área costeira, né, geralmente é uma área que é protegida também. Depois a gente tem aqui a questão, outro capítulo, né, do RIMA ainda, do prognóstico ambiental, e aí avalia-se a hipótese do projeto ser construído. Aí é citado essa questão aí da consolidação de obras, será responsável por alterações de diferentes magnitudes, fala do encerramento de atividades agrícolas, aí até uso um argumento interessante aqui, que vão deixar de usar agrotóxicos ali porque não vai mais ter lavoura, né? Então é interessante esse argumento, mas é meio fraco, porque aquela produção vai passar para outro lugar, né? Você não vai deixar de produzir, então você teria que analisar se ali estava poluindo mais. Mas enfim, são coisas que se cita aí para tentar justificar o projeto. Outro é a modificação da paisagem. E depois a gente tem a questão econômica, né, que é um impacto positivo. Então tem impactos positivos e negativos que são destacados aqui no prognóstico ambiental. E depois a gente tem o chamado cenário zero, que é o cenário de sucessão sem o empreendimento. Aí fala-se, claro, do aeroporto atual, lá de Caxias, que está totalmente assim, delimitado já pela cidade, tem problema de obstáculo, de reza, que é citado aqui. E aí a gente tem outro capítulo que é dos impactos e das medidas. Então, por exemplo, geração de resíduos vai ser um impacto que vai acontecer durante a implantação, e aí tem várias mitigações aí que são os programas, né, de monitoramento, gerenciamento de riscos ambientais. Outro impacto que a gente tem é a alteração da qualidade do ar, que vai ser vista durante a fase de operação do empreendimento. Então é toda uma análise aqui das fases, né, do ciclo de vida. E aqui tem um programa específico de ambiental, né? Depois a gente vê um exemplo aqui do programa ambiental de construção. É um exemplo dessas mitigações que a gente vê aqui nessas tabelas. Isso aqui é só um extrato, tem várias, né? Mas aqui a gente vê que esse PAC vai indicar os procedimentos operacionais para as atividades de construção, minimizando os impactos ambientais. Então tem todo um detalhamento aí desses programas. E as conclusões? Né? Lembra que o EIA-RIMA ele precisa indicar qual que é a alternativa mais viável e se é viável. Então ele diz que é viável e isso vai ser usado então pela FEPAM, que é o órgão ambiental lá do Rio Grande do Sul, para fazer a análise da licença prévia. Bom, aqui a gente vê nessa tela então, já no site da FEPAM, com o protocolo ali do empreendimento, a gente consegue baixar a licença e encontrar todos esses dados.
Então dá para ver aqui que o tempo foi bem curto até entre a publicação do RIMA, que a gente vê que foi em 2020, e a licença aqui em outubro de 2020 ela já é dada, né, a licença prévia, baseada no EA-RIMA, né? Então ela foi bastante rápida até. E ela tem uma validade aqui de 5 anos. Então, aqui a gente tem as condições e restrições, aqui a gente está falando da licença prévia, e aí o empreendimento, fala qual que é o empreendimento, qual que é a localização. Essa licença não autoriza intervenções de qualquer natureza, ela está se referindo só à licença prévia, validando, né, a concepção e a localização. Aí tem as questões de preservação ambiental, aqui eu peguei só algumas, né? Não é permitida a introdução de espécies de fauna exótica, né, que é aquela, enfim, que precisa toda uma análise, né, para ver se aquela fauna exótica não vai se reproduzir ali de uma maneira que vai causar prejuízos. A questão do abastecimento de água, então já conta com um parecer prévio aqui do órgão, né, de abastecimento e saneamento aqui, para dizer que vai ter viabilidade de fornecer água, e aí o empreendimento tem que pegar água desse órgão. Questões sobre o sistema de esgotos, ruídos, e aqui não está nem falando do ruído aeronáutico, está falando mais de construção mesmo. Óleos e lubrificantes, e aqui uma parte interessante sobre as medidas compensatórias. Então, o empreendedor deverá comprometer-se com o cumprimento de medida compensatória estabelecida na lei, através da destinação de recursos correspondente a 0,5% dos custos totais do empreendimento a ser investido em unidade de conservação. Tá? Então, essas medidas aqui poderiam exigir, por exemplo, plantio de árvores e coisas do tipo, e até pode pedir depois na licença de instalação outras medidas, né? Mas aqui já está definindo essa. Fala também dos programas ambientais, e fala aquela parte que a gente viu antes, que é a licença prévia, ela define as condicionantes para a licença de instalação. Então ela está dizendo aqui tudo que precisa ser apresentado, e um exemplo é o projeto executivo de movimentação de solo. Então já está definindo aqui várias questões associadas a isso para obter a licença de instalação. Fase atual, então, essa notícia de jornal aí mostrando que está em fase de contratação de projetos. Tá? Então, como é tocado com verba pública, né, tem todo um trâmite aí para contratar projetos e tudo mais, e é isso que está sendo feito agora. Então, a gente viu que para ter a licença de instalação precisa ter projeto, né, precisa indicar movimentação de terra e coisas do tipo, então isso está vinculado, né, uma coisa a outra. Você precisa ter o projeto para conseguir quantificar para pedir a licença. Bom, então nessa sessão aqui a gente aborda o assunto perigo de fauna na aviação. Primeiro, tem um link aí de uma apresentação que explica um pouco melhor alguns conceitos, né, associados a essa questão de avaliação de riscos. E aí é preciso definir dois conceitos, né, do perigo e do risco. Então o perigo vai ser aquela condição com potencial de causar ferimentos, mortes, danos à propriedade ou mesmo degradação operacional, e o risco vai ser uma expressão disso. Né? E aí, claro, existem métodos qualitativos e quantitativos, né, para fazer a avaliação de risco. Aí a gente tem nessa figurinha aqui uma representação de que primeiro você precisaria identificar os perigos, né, saber enfim, quais condições que podem ocorrer. Muitas vezes é um exercício de imaginação, né, de tentar criar cenários. Outras vezes é uma questão mais de analisar os dados, né, se você tiver uma base e for possível avaliar isso de uma forma um pouco mais quantitativa. Bom, definidos então os riscos, é preciso avaliar, né, a probabilidade que chega nessa expressão de perda aqui. Tá? Então são duas etapas. E aí o que acontece? Você tem
um risco maior ou um risco menor, você vai priorizar suas ações de mitigação e controle. Então, isso exige muitas vezes algum tipo de programa, né, que vai exigir. Então, se a gente imagina que tem um risco lá que é muito pequeno, que a probabilidade é pequena, que a severidade não é tão importante assim, você não vai ficar gastando uma quantidade gigante de recursos para controlar aquilo. Mas se você tem, por outro lado, algo que mesmo assim meio improvável de acontecer, mas se acontecer tem um efeito catastrófico, então você precisa criar meios. Tá? É mais ou menos essa a ideia. E aí a gente chega num tipo de matriz como essa aqui, é só um exemplo, né? Ela ainda serve para uma avaliação qualitativa ou quantitativa, mas é essa ideia de cruzar probabilidade com severidade e aí definir as ações. Então, se você tem um risco muito elevado, de repente a ação vai ser não operar aquele sistema. Né? E aí a gente poderia imaginar no risco de fauna, você poderia, né, fazer uma categorização dessa, se uma determinada condição estiver presente, você nem faz uma decolagem. Tá? Por outro lado, se o risco é baixo o suficiente, de repente você avisa, ó, tem urubus ali naquela posição, verifica, né, para o piloto, por exemplo, dá uma controlada, dá uma verificada. Então são maneiras diferentes de encaminhar a solução. Bom, então olhando um pouco para os danos que podem acontecer, aqui a gente tem no primeiro caso uma colisão ali no nariz da aeronave. Ali a gente tem sistemas, né, como radares, o radar meteorológico, né, e coisas do tipo. Então isso pode causar um dano bem sério. Nos para-brisas, nos bordos de ataque da asa, nos motores. Então, tem diversas consequências que podem acontecer, desde danos materiais até a perda, né, do voo. A gente tem também essa questão aí de pegar um bando de aves ou uma só. Então, se você pega uma ave grande, pesada, ela pode ter um efeito importante. Por outro lado, mesmo uma ave pequena, se ela voa em bandos, ela pode causar um dano também ali pelo volume, né? Então, geralmente tem um nível de proteção, as aeronaves elas são feitas para suportar um certo nível de dano, mas isso tem limitações, né? Então, tem muita pesquisa nessa área, mas ainda é um problema sério, né, o choque em voo. E essa última figurinha lembra que fauna não são só aves, então pode ser animais ali em solo, né? E aí existem animais que vivem dentro do sítio aeroportuário e existem animais que invadem. Esse caso aí da Lion Air, né, essa imagenzinha aqui, foi de uma, se não me engano, uma vaca que entrou no aeródromo. Então, isso pode parecer um pouco bizarro, assim, mas acontece bastante por falha na cerca operacional, né? Pode ser que ela não exista, pode ser que ela esteja com defeito, aí um animal ali invade e acaba causando esse tipo de acidente. E também tem a fauna interna, né? Uma capivara, de repente, que consiga viver ali no sítio, ela acaba sendo também um perigo. Tem muita pesquisa nessa área, então a gente vê estudos, por exemplo, que abordam a questão estrutural, né, de tentar melhorar as aeronaves, a questão de aerodinâmica, né, porque você tem um efeito ali que acaba reduzindo a eficiência daquela superfície de sustentação, de controle da aeronave. Aí a gente tem também pesquisa nessa área relacionada às aeronaves não tripuladas. E do lado mais civil, vamos dizer assim, né, mais infraestrutura, a gente tem esses estudos mais relacionados à paisagem. Né? Esse estudo aqui tenta mostrar como que as condições ali do entorno estão relacionadas aos eventos com fauna. Outros estudos estão baseados, por exemplo, na escolha de sítios. Né? Então, depende de onde que você coloca o aeroporto, você vai aumentar ou diminuir esses eventos. Do ponto de vista da ICAO, a gente tem esse material aqui, que consta no catálogo deles, e tem esse segundo material aqui que eu não encontrei mais no catálogo atual, e esse segundo material, ele dá as bases para os sistemas de informação que coletam sistematicamente, né, nos diferentes Estados-membros, os eventos com fauna.
Então, isso é amparado pela ICAO e aí cada estado que faz a sua coleta, né? E remete isso a um banco central, vamos dizer assim, que eu até procurei por ele, eu nunca consegui ter acesso, mas como aparece na sequência, aqui no Brasil a gente tem o SIGRA, né? Ele é livre e ele é baseado em reportes. Então, os pilotos, por exemplo, eles avistam ou mesmo quando há uma colisão, quase colisão, né, com fauna, eles vão reportando isso e aí o banco vai ficando mais completo. O problema é que tem muita subnotificação, né? Tem muitos eventos que acontecem, acabam não vindo para cá e tem uma questão também de dificuldades, assim, às vezes de identificar qual que foi a espécie, né? Porque imagina, no voo ou durante a noite isso é muito difícil e fica mais fácil, vamos dizer assim, quando a ave em solo ali, quando ela acaba morrendo, por exemplo, depois o pessoal consegue fazer análises, né, de laboratório para fazer identificação. Então seria interessante se desse para conhecer todas, que permitiria, né, traçar ali mitigações mais efetivas de repente. Nos Estados Unidos também tem um banco muito parecido, né, mesmo propósito, vamos dizer assim. Claro que essa questão de fauna ela é muito local, né? Ela é muito específica do sítio. Né? Mesmo dois aeroportos, uma região parecida, eles podem ter diferenças importantes e, e depende também de sazonalidade, né? De época do ano, depende também do ambiente. Né? Você modifica, por exemplo, o ambiente, as aves saem de um lugar, vão para outro, então tem uma dinâmica assim bem complexa. Para tentar proteger as aeronaves, né, as operações dos riscos, trouxe essa legislação mais atual. E aí a gente tem essa lei 12725 de 2012, onde o artigo 1º dela define regras, né? Quer dizer, qual que é o objetivo dessa legislação aqui? É criar uma área de proteção no entorno de aeródromos, que é a ASA, e também de dar as competências, as atribuições de cada órgão. Então, tem uma série de definições aí que aparecem, né, sobre a asa, tendo 20 quilômetros, ela vai começar no centro geométrico da pista, da maior pista do aeródromo. No passado, tá, essa asa já foi diferente, ela já teve um raio interno de 13 quilômetros para VFR, um de 20 para IFR, mas atualmente essa aqui é a configuração que a gente tem apenas dos 20 para todo mundo. Então isso se aplica tanto para os aeródromos militares quanto civis. O artigo 4º fala que a autoridade municipal ela é responsável pela fiscalização e implementação, porque ela está relacionada. A autoridade municipal, né, ela tem atribuição sobre o controle do uso do solo. Então, se tiver uma atividade incompatível que atrai a fauna, por exemplo, ela tem condições de atuar sobre essa atividade, tanto de forma preventiva como corretiva, né? Depois tem a autoridade ambiental, que vai agir também, reduzindo, né, mitigando o risco de fauna, através das atividades de licenciamento, fiscalização, e o operador do aeródromo, que é na verdade quem toca, né, os planos assim de gerenciamento de fauna, que a gente vai falar na sequência, é o operador aeroportuário, né, que é quem vai ter essa responsabilidade em conjunto com os demais órgãos. As propriedades rurais também são sujeitas a restrições por estarem dentro da ASA. Esses instrumentos de planejamento municipal, então, eles devem prever essa questão do gerenciamento de risco de fauna. No artigo 5º vai falar que a administração pública federal, estadual, municipal, o operador e o proprietário de imóveis são obrigados a prestar informações requisitadas pela autoridade de aviação civil ou militar. Artigo 6º fala que o manejo de fauna em aeródromos em áreas do entorno será autorizado pela autoridade ambiental mediante aprovação. Tá? Precisa ter um licenciamento específico para fazer isso, mas aí tem várias estratégias que são definidas aqui, desde manejo do ambiente, manejo de animais até o abate. Tá? O abate é a última solução, vamos dizer assim.
No artigo 7º, vai falar das infrações, então implantar e operar atividade com potencial de atração dentro da fauna, estimular esse tipo de atividade, desrespeitar prazos para ajuste, né, de conduta, deixar de adequar aquilo que foi pedido, enfim, tem uma série de infrações aí que podem ser cometidas. E o que fica um pouco turvo, vamos dizer assim, é o que deve ser feito. Tá? Então, se por um lado a norma vai falar, a lei, né? Isso aqui é uma lei federal, vai falar que você não pode ter atividades atrativas de fauna, e até em alguns pontos se fala sobre o que é isso, mas ao mesmo tempo é complicado. Né? Por exemplo, atividades agrícolas, plantação de milho, é atrativo de fauna? Teoricamente sim, mas não é proibido plantar milho dentro da asa. Então é muito uma avaliação caso a caso dentro da atividade do operador do aeródromo. Né? Ele vai fazendo ali seus estudos, suas verificações, e se ele identificar que isso pode ser um problema, aí sim pode caber alguma restrição. Mas não é definido a priori, assim, numa tabela, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, a qual distância. Tá? Essa visão que eu tenho dessa legislação, ela é bastante específica do caso. Né? De repente, em um aeroporto tem um problema, nos outros não tem, a mesma atividade é permitida. Né? Num lugar é permitido, no outro não é. Aqui um exemplo dessa avaliação que o aeroporto faz. Primeiro, para manter conhecimento sobre as atividades. Então, aqui em cima a gente vê um mapa de grade que se refere mais ao aeródromo, a porção do aeródromo. E depois a gente tem aqui uma outra tabela que mostra atividades atrativas de fauna, matadouros, acúmulo de lixo, que estão dentro da asa, e o aeródromo vai fazendo monitoramento disso, porque nem tudo dá para você extinguir, né? Não dá para proibir. A autoridade municipal também não tem esse poder todo e talvez nem é necessário, mas você precisa saber que tem e que tipo de risco aquilo causa e se é aceitável ou não. Né? Mas é o aeródromo que vai executar esses estudos. Aí, dependendo do porte, tá? Principalmente quando a gente chega nessas categorias aqui 3 e 4, algumas ações mais específicas são necessárias. Tá? Então isso até lembra um pouco o ruído, né? Quando você tem o plano básico, o plano específico, lá depende da movimentação, aqui é meio parecido. E lembrando que isso aqui está no RIBAC 153, que refere-se à operação de aeródromos. Essas classes aqui elas são utilizadas para vários propósitos, um deles é definir quem precisa de medidas, né, mais específicas para o gerenciamento de fauna. Então essas medidas elas são basicamente o IPF e o PGRF. Tá? São dois instrumentos complementares, onde a gente tem essa necessidade quando as classes 3 e 4 são verificadas. Né? Aí vai depender do porte do aeródromo. Né? E aí tem condições específicas aqui também que a ANAC pode exigir. Então tudo que a gente está falando aqui são aeródromos civis. Tá? O RIBAC 153 ele tem esse desenho. E aqui a gente tem então a definição do IPF, que é a identificação de perigo de fauna, que seria uma abordagem preliminar do problema, na qual são identificadas espécies de fauna presentes no aeródromo e no seu entorno que provocam risco às operações aéreas. Então é aquela coisa de definir os focos de atração, o período, né, que elas são vistas, onde que elas voam e coisas desse tipo. Com base nisso, vai ser definido então o Programa de Gerenciamento de Risco de Fauna, que é um documento especificamente operacional que deve estabelecer procedimentos de cunho permanente, sazonal ou eventual incorporados à rotina operacional. Então isso vai parar no manual de operações do aeródromo. Né? Isso é incorporado ali a todo o arcabouço de operações. É mais um item e aí a gente tem ainda, né, uma comissão de gerenciamento de risco de fauna que acaba envolvendo várias pessoas, inclusive pessoas ali da comunidade, né, e agentes públicos para ajudar e para discutir as melhores ações.
Aqui um tipo de ferramenta que é citada no RIBAC 153 através de instruções suplementares. Então, quando você entra lá na ANAC, existem os RBACs, por exemplo, existem também as instruções suplementares, e aí a gente vê essa, que define uma metodologia que poderia ser utilizada para fazer a classificação de risco, né, essa avaliação. E aí a gente tem aqui as referências, tá? Um material com referências científicas, né? Explica de onde que saem as coisas, mas não é a única metodologia. Inclusive, pode ser utilizada outra metodologia se ela for justificada. Aqui a gente entra no manual, que é o dado pela MCA 3-8. Esse material aqui ele é obrigatório nos aeródromos militares, ele é recomendado nos civis. Então ele tem também algumas metodologias de avaliação de risco, né? Por exemplo, num pouso, as áreas aqui elas são divididas nessas letras, aí tem toda uma questão de pontuação aqui que você vai dando, se é um pouso, se é uma decolagem, aí tem uma ave ali em determinado local, você consegue avaliar se ela tem maior ou menor risco. Em função disso, existem aqui algumas medidas, então. Por exemplo, se você chegar à conclusão que o risco é muito alto, pode ser inclusive o caso de avaliar a mudança de pista em uso ou uso de um aeródromo alternativo. Em outras situações, emissão de um NOTAM e assim por diante. Tá? Então, existe um desenho já das ações que são necessárias diante aí dos diferentes cenários. Então isso tem a ver com uma revisão de pista, né? Para você saber que tem aquela ave lá naquele momento, você tem que ter todo um sistema de monitoramento e por isso que se faz avaliação de risco, para saber se aquele monitoramento é necessário ou não, em que horário do dia, de repente tem um horário específico que essas aves são atraídas, né? E aí precisa criar algum tipo de mitigação. O manual traz algumas informações assim mais sobre questões mais biológicas assim, né? O que você faz para evitar que aqueles animais estejam ali? Então fala de abrigo, de água, de alimento, e aí você vai tentar agir nessas condições de suporte aqui, nessa capacidade de suporte à vida, para reduzir a presença de fauna. Aí tem essa questão aqui de por exemplo, uma ave ela pode estar só de passagem, se ela encontra determinadas condições, ela faz o descanso, daqui a pouco ela faz a busca de alimento, até no limite a criação de filhotes. Então isso aqui é um grau assim de tão adaptada que aquele tipo de fauna está ali. E aí tem as medidas, né? Desde o abate, que seria o mais radical, e precisa de autorização ambiental específica, né, toda uma justificativa, ou apenas uma modificação de ambiente, que aí depende em qual fase dessas aqui que você está mexendo, tá? Aí a gente tem aqui algumas medidas, alguns exemplos. Nesse primeiro caso aqui, a escolha das árvores que são utilizadas, por exemplo, para arborização, né? Se você coloca árvores que têm galhos muito horizontais, a ave consegue ficar, né, empolerada aqui, e aí ela consegue caçar com mais facilidade, e se os galhos são mais verticais, ela não consegue fazer isso. Aqui, algum tipo de barreira visual, aí a ave ela vai ter medo, enfim, o animal que for, ele vai ter medo de ficar aqui, porque um predador pode estar vendo ele de cima, né? Então, você consegue mexer no ângulo de visão dele. Aqui, alguns tipos de, como se fossem uns metais assim que impedem que a ave consiga pousar ali, consiga permanecer. Aqui a gente vê uma grade colocada num bueiro. Aqui um tipo de material de flutuação para uma parte alagada, né? De repente uma vala de drenagem, alguma coisa assim. Então, se essa água está exposta, o animal consegue acessar. Se ela está coberta por essa camada aqui de material flutuante, ele não consegue. E aqui o veículo de patrulha, né, e também de controle, né, por exemplo, emissão de sons e coisas do tipo para afugentar as aves e fazer um monitoramento. Então tem várias estratégias aí que estão descritas nesse manual. Não existe uma bala de prata, assim, né, alguma coisa que resolva tudo, depende muito do contexto, depende muito também de custos.
Então tem alguns exemplos aqui desse manual. Repelentes químicos, por exemplo, eles podem, né, qual que é o conceito disso? Que pode alterar o comportamento ou ter um gosto aversivo a aves. As vantagens pode ser efetivo em algumas situações, as desvantagens seria o alto custo, por exemplo, e ele não é recomendado. Depois a gente tem o cachorro, que é recomendado, a ideia do predador treinado para seguir e espantar a fauna. Aí tem as vantagens aqui, as desvantagens, e no caso ele acaba sendo recomendado. Então é muito para avaliar como que essa alternativa encaixa dentro da estratégia operacional daquele aeródromo. Aqui a gente chega então nas referências. A gente tem aqui o RIBAC 153, que acabamos de discutir, as leis e resoluções do CONAMA que foram utilizadas, material da CETESB, da FEPAM, que foi o caso lá do aeroporto de Caxias do Sul, né, do novo aeroporto. E aqui no final a gente tem um livro que é um pouco mais conceitual, vamos dizer assim, que é recomendado. Se eu não me engano, ele já tem uma terceira edição e ele fala de licenciamento. Então é um material para quem se interessa aí nessa área, é uma leitura que pode valer a pena. Aqui a gente tem alguns outros materiais na área de direito, licenciamento ambiental, alguns canais que trazem essas informações de uma maneira assim bem didática. Tem esse canal aqui que fala de comportamento de aves e ocorrência, não com esse propósito de controle de fauna, né, mas eu acho que ajuda a conhecer um pouco a rotina, as peculiaridades, né, das espécies. E claro que essa questão do gerenciamento de risco de fauna é muito multidisciplinar, então acho que vale, e é bem bonitinho esse canal, assim, os animais e tal. E aqui a gente tem uma base, é só um exemplo de uma base, tá? Isso é um mundo, né, do geoprocessamento, mas essa base aqui ela traz os dados brasileiros e tem um visualizador que você consegue acompanhar várias informações de valor, assim, de análise ambiental. E é isso, finalizamos essa exposição.